Olá, seja bem-vindo a mais uma aula sobre metodologia de projetos. Sou o professor Luciano Pimenta Valadares e estou com vocês aqui ao longo dessa caminhada e aprendendo um pouco sobre as metodologias de projetos. Bom, essa é a nossa terceira aula, né? Espero que vocês tenham visto as duas anteriores, que estejam gostando. E nós teremos mais uma aula ainda que é importante aí, você que está me assistindo agora, para que a gente possa fazer o fechamento de acordo. Hoje falarei com vocês sobre software de gerenciamento de projetos, né? Não, a gente não vai aprender aqui a utilizar o software, que não é o objetivo dessa aula, mas que a gente conheça todas as performances, tudo que tem dentro da maioria do software, porque software tem um monte no mercado. E aí cada empresa ou cada pessoa que for trabalhar, geralmente tem aí uma certa preferência, né? A gente sabe que cada um oferece, às vezes, a mesma coisa, mas num layout diferente, onde as pessoas podem preferir trabalhar ou mesmo, né, às vezes, personalizar da sua forma. Muito bem, vamos lá falar então sobre software de gerenciamento de projetos. Então, existem inúmeros softwares, como eu falei com vocês, disponíveis no mercado que podem contribuir para organizar os processos, facilitar a realização dos registros e elaborar relatórios para avaliar o desempenho do projeto. Nesse caso, cabe à empresa decidir sobre a melhor opção a ser adotada. Estes recursos auxiliam na tomada de decisões e contribuem para o sucesso do planejamento. O que o software vem fazer então? Tudo aquilo que a gente já discutiu até agora, ele vem pegar e fazer de uma forma automática, né? Ele vem te auxiliar aí para a gente andar mais rápido. E aí vem aquela pergunta, né? Mas para que eu tenho que aprender a fazer as coisas, a entender como é que faz lá atrás? Justamente porque se amanhã o software faltar, você ainda tem total noção do que precisa ser feito. Bom, então dentro desse software de gerenciamento de projeto, existe uma coisa chamada de interdependência entre as tarefas. Então, nos softwares existentes no mercado, a maioria dos recursos disponíveis estão relacionados aos processos de gerenciamento e às áreas de conhecimento que a gente já viu. O primeiro passo, normalmente, é informar ao software a relação de recursos físicos, humanos e financeiros que serão utilizados no projeto. Bom, então, 4 tipos de vínculos entre as tarefas oferecidas pelo software de uma maneira geral. Vamos ver aí. Então, a gente tem aí, né, o vínculo término a início. Então, a tarefa B não pode ser iniciada até que a tarefa A seja concluída. Esse é o tipo de vínculo mais usado. E aí temos como exemplo o desenho mecânico do equipamento da tarefa A deve ser concluído antes que a equipe faça a montagem da tarefa B. Então, a gente vê que ele tem um sequenciamento. Bom, temos outro? Temos, como eu falei, são 4 tipos. O segundo, né, início a início. Então, onde a tarefa B pode ser iniciada até que a tarefa A seja... A tarefa B não pode ser iniciada até que a tarefa A possa ser iniciada. Elas não precisam iniciar ao mesmo tempo. A tarefa B pode começar a qualquer momento, depois que a tarefa A começa. Exemplo, para economizar tempo, você quer nivelar o concreto de um lado da fundação, enquanto ele ainda está sendo despejado do outro lado. Mas nivelar o concreto da tarefa B não pode começar até que despejar concreto também tenha começado na tarefa B. Então, a gente vê que os softwares vão tentar dar um encadeamento, eles vão dar um encadeamento de como a gente pode fazer dentro do nosso projeto, para a gente não sair fazendo tudo de qualquer forma. O terceiro, término a término. A tarefa B não pode terminar até que a tarefa A seja concluída. Elas não precisam terminar ao mesmo tempo. A tarefa B pode terminar a qualquer momento, depois que a tarefa A terminar. Exemplo, sua equipe está instalando a fiação da construção e a inspecionando ao mesmo tempo, até que instalar fiação, que é a tarefa A, seja concluída. Você não poderá concluir e inspecionar instalações elétricas, tarefa B. Então, lá na hora que o software vem te dar lá, vamos pegar a área de tempo, ele vai começar a encadear aquela sequência ali, ó, você não pode fazer isso se não fizer aquilo, e por aí vai. Lembrando que são 4 partes, 4 tipos, né, de vínculos que ele pode criar e você vai personalizar do jeito que você achar melhor.
Bom, vínculo início a término. Então, a tarefa B não pode terminar até que a tarefa A seja iniciada. A tarefa B pode terminar a qualquer momento depois que a tarefa A começar. Esse tipo de vínculo raramente é usado. Exemplo, as estruturas do telhado de uma construção são construídas fora do local. Você pode não concluir montar o telhado, que seria a tarefa B, até que a entrega da estrutura, tarefa A, comece. Então, o software ele vem para nos auxiliar a manter a gente ali dentro do que tem que ser feito, né? E a gente, o que mais a gente presencia aí mundo afora é o famoso meter o carro na frente dos bois, né? Ou seja, em vez dos bois puxar o carro, os bois estão empurrando o carro, e isso não é legal. Bom, então passemos à definição e sequenciamento das atividades em projetos. Então, o sequenciamento de atividades e tarefas ocorre por meio de vínculo entre elas, que já foi apresentado anteriormente, como a gente acabou de falar. Isso significa que, quando se estabelece um vínculo de término a início, por exemplo, entre duas atividades A e B, indica que a atividade A deve iniciar primeiro que a atividade B iniciará na sequência. Então, aquilo que eu falei, quando a gente joga dentro do software, ele começa a falar, olha, o que tem que acontecer? E aí entra aquela ideia que a gente discutiu lá na primeira aula, premissas e, não sei se bem foi na primeira aula, agora fiquei aqui na dúvida, mas enfim, você pode voltar e rever quantas vezes você quiser, mas você tem as premissas e as restrições que muitas vezes vão dizer qual é a sequência que tem que ser observada, e o software vai te ajudar nesse quesito. O software também traz a alocação de materiais, equipamentos e suprimentos. Então, na fase de planejamento do projeto, todos os recursos necessários precisam ser previstos de forma a atender o orçamento aprovado. Para auxiliar nesse processo, o software possui função que permite a alocação de materiais, equipamentos e suprimentos. Alocar um recurso significa dizer que o recurso estará reservado por um determinado período de tempo para o projeto. Então, dentro do software também, vocês estão vendo aí, a gente consegue colocar que tipo de material, quando esse material tem que estar, qual é o material e a quantidade e tudo mais. Outra coisa que os softwares vão trazer é a alocação de mão de obra, que é importantíssimo, porque às vezes você pode ter todos os recursos, mas faltar mão de obra, você não sai do lugar. Então, a boa gestão de recursos humanos poderá proporcionar, além de certa economia no orçamento do projeto, um bom desempenho nos aspectos de qualidade das entregas. Ela envolve muito mais os aspectos do que aqueles relacionados à alocação de mão de obra. No entanto, como você já viu lá na fase de planejamento, é essencial envolver a equipe do projeto no processo de estimativas de recursos. E aí, os softwares de apoio permitem prever a carga horária necessária de cada pessoa que compõe a equipe. Professor, mas como é que a gente descobre essa carga necessária de horário? Bom, todo projeto, você tem lá no final do projeto as lições aprendidas. E essas lições aprendidas vão dizer quanto tempo você gastou para cada atividade. E aí, quando você coloca isso dentro do software, ele começa a te dizer quanto tempo será necessário ou quantas pessoas. Os integrantes são cadastrados no software e então alocados em cada tarefa, em determinada quantidade prevista de horas dedicados a ela. Bom, outra coisa que o software de gerenciamento de projetos vai trazer é o monitoramento, controle de projetos e geração de relatórios. Então, os processos relacionados ao controle e execução do projeto podem ser realizados por meio de alguns recursos de software. O primeiro passo para analisar o andamento da tarefa é atualizar linhas de base do projeto, ou baseline, vocês vão ouvir muito falar aí. Olha, a baseline do projeto, ou seja, em que ponto que está ali, qual é a base, o que tem que ser atingido. A linha de base é uma cópia do plano mesmo em um determinado momento. Por exemplo, antes de iniciar, aguarde uma linha de base e inicie o registro das demais informações sobre o andamento. Periodicamente, crie outras linhas de base para comparar o progresso atual com a linha anterior. Então, aquele baseline é geralmente o atingimento, onde o projeto, ele tem que ser atingido para dali você iniciar uma nova sequência. Bom, essa aula aqui foi super curta, aí a gente falando sobre software, foi mais para a gente conhecer a existência desse software, né?
porque existem softwares no mercado aí. O PMBOK, ele vai trazer muito o MS Project, né, que é da Microsoft. Então, mas existem vários outros e vocês têm que ficar à vontade para escolher qual o melhor. Para isso, é legal você poder estar testando aí os vários softwares que tem para que você possa escolher assim, no seu projeto, na sua vida, qual o melhor software que você vai usar. Fica aqui meu até logo. Bye, bye. Tchau, tchau.